Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do curso e nós vamos nesta aula falar sobre Custom Taxonomies, sobre taxonomias e explicar o que é isso. Antes disso, vou só fazer um complemento sobre aqui a aula passada. Nós vamos colocar este link aqui no menu. Como é que nós fazemos isso? Infelizmente, se você vir aqui no Aparências Menus, o WordPress não tem nativamente um link direto para o arquivo de índices de projetos. Um arquivo que exiba tudo. Aqui ele tem links para um projeto em específico, mas ele não tem um link que exiba todos os projetos. Ele não tem nenhuma opção aqui que ele gere exatamente o link que vai exibir todos os projetos. Mas, felizmente, nós temos plugins que facilmente adicionam isso. Então, eu posso entrar aqui na minha instalação e, usando o WP CLI, dar um WP plugin install em um plugin chamado Post Type Archive Links. Ok, ele já instalou. Vamos aqui em plugins. E aí nós vamos precisar ativar aqui o plugin. Depois que ativarmos o plugin, se nós voltarmos aqui em menus, nós temos aqui Post Type Archives. E eu tenho como colocar um link para os arquivos de projetos. Certo? Então, agora o usuário pode, pelo menu, acessar todos os projetos. Beleza? Então, só mais essa dica aí para vocês, porque até o momento o WordPress não tem nativamente como exibir o link para um custom post. É para uma página que exiba todos os custom posts. Beleza? Então, ok. Vamos agora falar um pouco sobre Custom Taxonomies. Primeiro, eu gosto de esclarecer para vocês um ponto bem interessante. Aqui em post nós temos aqui categorias. Se vocês forem um pouco mais curiosos e olhar aqui na URL, percebam que nós temos aqui o seguinte: taxonomy é igual a category. Ou seja, uma categoria, na verdade, ela é uma taxonomia. Uma taxonomia é um termo geral, certo? Que nós conseguimos entender isso facilmente como sendo uma categoria. Mas é um termo geral. As tags também são uma taxonomia, só que elas são uma taxonomia não hierárquica, ou seja, como eu não tenho como relacionar dois termos dessa taxonomia, eu tenho um comportamento conhecido popularmente, digamos assim, como tags. Tags que relativos ao conteúdo, Então o que acontece? Eu posso criar uma nova taxonomia. E essa taxonomia eu vou relacionar essa taxonomia que eu criar a projetos. Então, por exemplo, eu posso criar uma taxonomia chamada categoria de posts, que foi o que nós vamos fazer, que vai ser o que nós vamos fazer, e colocar essa taxonomia nos meus projetos. E aí eu vou poder escolher qual categoria de projeto o meu projeto se enquadra, certo? E nós podemos fazer o mesmo para as tags. Então, para fazer isso também não é nada de outro mundo, certo? Novamente, nós vamos ter aqui uma função, que é a função register taxonomies, certo? Eu vou criar aqui primeiro a função register taxonomies, ok? E aqui embaixo eu vou criar a minha função. E aí eu chamo a função register taxonomy. Novamente eu recomendo que vocês abram a documentação e estudem como é que essa função funciona. Então o primeiro parâmetro da função é o slug dessa taxonomia. Eu vou chamar de project category. O segundo parâmetro é um array ou uma string
dos post types ao qual você quer relacionar essa taxonomia. Eu poderia passar simplesmente projects e ele relaciona essa taxonomia aos meus projetos. Ou eu poderia passar um array, eu poderia passar posts, projects e até page. Se eu fizesse isso, essa minha taxonomia ela seria exibida tanto em posts, como em projects, como em page. No meu caso, eu quero somente em projects. O terceiro parâmetro nada mais é do que um array de configurações aqui para a nossa taxonomia. Novamente, nós temos aqui uns labels. Nós temos diversos labels, mas por simplicidade eu vou configurar somente alguns, que é o nome, categoria de projeto e aqui um menu name, que é projetos. Melhor, vamos colocar também aqui categoria de projetos. Categoria. Melhor, vou colocar só categorias aqui. Vou colocar só categorias. Ok. Depois eu tenho aqui outros parâmetros. Novamente tem um parâmetro público, que eu vou colocar como true, porque eu quero ser possível consultar as minhas taxonomias, né, por taxonomia. E um parâmetro que é o que diferencia uma, digamos assim, uma categoria de tags, né, que é o parâmetro de hierarquia, né, hierarchical, que no nosso caso vai ser true, certo? Então, se eu atualizar aqui, dar um refresh, já aparece para mim aqui uma box chamada categoria de projeto. E eu posso, por exemplo, esse projeto foi um site que eu desenvolvi, então categoria sites. Pronto. Agora, esse meu projeto está relacionado a uma categoria sites, categorias de projeto. Percebam que isso daqui não tem nada a ver com as categorias de posts, certo? Então, beleza, nós já temos aqui as categorias. Vamos agora criar o que seria tags, né? Só que na verdade é uma taxonomia. Então, eu posso até dar um Ctrl C aqui, Ctrl V para agilizar o processo. E aqui embaixo eu vou chamar de Project Tags. E eu vou colocar somente em Project, né? Nos projetos. Qual vai ser meu label, né? Eu vou colocar aqui somente o name. Colocar assim, habilidades. Eu vou chamar isso aqui de habilidades. Público, mas não vai ser hierárquico. Este parâmetro vai ser falso. Isso resulta em uma box aqui chamada habilidades. E aqui eu poderia, por exemplo, inserir que eu utilizei WordPress, PHP, JavaScript, HTML5, CSS, ok? Então, nós temos aqui uma situação em que temos aqui termos de taxonomias não hierárquicas, beleza? Então, beleza, nós estamos criando aqui as taxonomias e os termos, só que eu preciso ainda exibir essas informações lá no site. Onde é que eu vou exibir isso? Eu vou exibir isso quando o usuário acessar, adentrar aqui um projeto, ele vai ver aqui a categoria e as habilidades deles aqui do lado. Então, eu preciso vir aqui em Partials Content Default, certo? E eu vou verificar o seguinte: eu só vou exibir as minhas categorias se eu estiver no tipo de post do tipo post, certo? Então, if post for igual a get post type, certo? Perceba que eu inverti aqui porque isso aqui é uma boa prática, porque se você esquecer de colocar o duplo igual, isso daqui iria gerar um erro, porque você não pode atribuir um valor a uma string, a uma literal, certo? Se você colocasse o contrário, isso daqui fosse uma variável, né?
não iria dar nenhum erro, mas você teria um problema aí na sua lógica, certo? Nesse caso, que é uma função, também não iria passar, mas é sempre uma boa prática trabalhar dessa forma para evitar, né, se acostumar e evitar os velhos problemas de esquecer do duplo igual, certo? Então, se eu tiver em um post, exiba as categorias. Se não, se eu estiver else if em projetos, exiba agora o seguinte: exiba os termos da minha taxonomia. Então, eu uso uma função chamada determs, passo o ID desse post, porque eu vou precisar passar o próximo parâmetro, o segundo parâmetro, que é exatamente a taxonomia a qual eu quero resgatar os termos. Então, project category. Isso vai fazer o seguinte: vai exibir para a gente os termos que este post tem associado à taxonomia project category. Se eu dar um refresh, eu consigo ver que ele está em sites, certo? E eu preciso também fazer aqui uma verificação, porque se eu estiver if project for igual a get post type, eu vou exibir agora as habilidades deste projeto, né? As habilidades utilizadas nesse projeto. Então, eu posso vir aqui, dar um div, criar uma div, né? Categorias, habilidades, e usar aqui a função de terms. Passo o ID e a taxonomia que eu quero resgatar os termos, né? Que é project tags. Ok? Vamos verificar. Aqui eu fiz alguma coisa errada, escrevi o que na linha 34. Aqui faltou um parêntese de fechamento. Ok, aqui embaixo ele mostra todas as habilidades que foi utilizada neste projeto. Beleza? O que fica faltando aqui? Eu optei por desativar os comentários se eu estiver em um projeto. Eu só quero os comentários se eu estiver numa página single, certo? Então eu posso fazer o seguinte: se o tipo de post for igual a get post type e eu estiver num single, exiba o sistema de comentários para mim, certo? Então, como eu fiz a verificação, ele já não exibe mais para a gente este arquivo, certo? O que fica faltando para a gente? Eu preciso criar um arquivo. Se eu voltar aqui para a nossa hierarquia de templates, nós podemos ver que quando há uma requisição de taxonomia, né, para visualizar todas as taxonomias, por exemplo, quando eu clicar aqui em sites ou em CSS ou JavaScript, ele redireciona a consulta para um arquivo que atenda esse padrão aqui. Eu posso limitar arquivos por termo de taxonomia ou por uma taxonomia em específico, ou eu posso deixar genérico. Todas as taxonomias vão ser responsabilidades do arquivo taxonomy.php. Que é isso que eu vou fazer. Eu vou criar aqui rapidamente um arquivo chamado taxonomy.php, certo? E esse arquivo, na verdade, ele vai ser uma pequena cola do category.php, certo? Novamente, eu estou criando esse arquivo por motivos didáticos, certo? Vocês poderiam estar alterando o comportamento, né, de como é que o site se comporta quando vocês estão exibindo, né, a listagem de todos os termos de uma taxonomia. Então, se eu entrar agora, por exemplo, em sites, novamente, página não encontrada. O que é que eu tenho que fazer? Lá em configurações, links permanentes. Por quê? Porque eu criei
a taxonomia depois, né, que eu tinha dado aquele flush. Então, se eu dar um refresh agora, aqui está todos os meus projetos que estão em sites. Se eu quiser todos os projetos que estão em JavaScript, eu também posso ver. Como eu só setei as categorias para um dos projetos, que foi o projeto 4, né? Ele só está mostrando aqui para... Quando eu entro aqui em site, só mostra projeto 4, certo? Então, é assim que funciona taxonomia, certo? Para finalizar a nossa aula, eu acabei esquecendo que a página aqui de projetos, na verdade, ela não é dessa forma, certo? Se nós olharmos aqui o nosso HTML, nós temos aqui uma página portfólio, que eu estou chamando aqui de projeto, né? Unifiquei portfólio e projetos. Os nossos projetos, no arquivo de índice, né? Ele deve seguir esse padrão aqui. Então, vamos fazer isto. Aqui em Arquivo Projects, eu vou mudar pouca coisa, né? Eu vou simplesmente alterar aqui o loop, certo? O loop e o HTML aqui necessário. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui, que eu já tenho um pronto, certo? O que acontece? O HTML da página de portfólio é o seguinte, ele tem uma classe aqui, essa div portfólio thumbs, com esse clearfix, e aqui eu tô refazendo o meu loop. Por quê? Porque agora eu vou chamar um arquivo chamado content projects. Por quê? Porque vai ser um arquivo para eu exibir o projeto no formato, né, que ele deve aparecer lá da minha página de portfólio, certo? Então aqui em partes eu vou criar o arquivo aqui content projects, certo? E aí, para agilizar nossa aula, eu vou aproveitar aqui que já está pronto, certo? Aqui é basicamente a mesma coisa que nós fizemos lá em Home Project, certo? Só que com algumas pequenas diferenças. O tamanho de imagem é diferente, certo? Aqui, inclusive, o tamanho correto que nós criamos é post projeto big, certo? E se eu agora der um refresh em projetos, nós temos agora, né, o padrão esperado para os projetos, beleza? Então, nós podemos agora acessar os projetos neste outro layout aqui, beleza? Então, essa foi a aula de Custom Taxonomies, certo? Custom Taxonomies está intrinsecamente ligado a Custom Posts, apesar de que eu posso criar uma taxonomia nova e atrelar a um post normal, certo? Mas estes assuntos são dois assuntos muito importantes e que vocês vão utilizar muito em seus projetos. Então tenho certeza que vocês entenderam tudo que eu falei. Qualquer dúvida é só entrar em contato, ok? Então, até a próxima aula.